Estúdio CBN. Agora, 3h14, de volta para falar de um dos temas mais pesquisados na internet nas últimas 24 horas, que é a Lei Larissa Manoela. É novidade também fazer minha pesquisa para entender o que era, mas muita gente vai curiosa sobre esse tema, e é uma lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça, dia 25, e é um projeto sobre condutas abusivas de pais na gestão do patrimônio dos filhos, por isso o nome, de Lei Larissa Manoela, lembrando esse caso da atriz. E para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com a Vanessa Paiva, ela que é advogada especialista em direito de família e sucessões, fala conosco aqui ao vivo. Oi, doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, doutora, queria que você explicasse, então, o que prevê, a Lei Larissa Manoela foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora depende ainda também da discussão no Senado, né? Exatamente. Agora o próximo passo é a aprovação pelo Senado, e essa lei, esse projeto de lei, ela dá uma permissão maior para que os filhos exijam, após a maioridade, uma prestação de contas por parte dos pais. Doutora Vanessa, perdão, pode seguir. Que possa ter sido adquirido durante essa fase em que essa adolescente, então, era menor e trabalhava, oferia a sua renda. Hoje, nós temos algo muito complexo, porque hoje os pais são responsáveis 100% pela administração de toda a renda que o menor adquire. Eu vou dar um exemplo, tem pais, por exemplo, que fazem caderneta de poupança no nome dos filhos, ou seja, tem algo que está no nome da criança, às vezes quando ela não tem nenhum documento ainda. Hoje em dia já a criança tem que ter RG, desde Sim. pequena, mas às vezes a gente tem isso, tem uma conta, por exemplo, nem que seja uma caderneta, em nome do filho. Mesmo assim, o filho, ele não pode ser responsável por enquanto essa lei não existe, ele ainda não é responsável pela própria conta dele? Não pode, porque aí nós temos um conflito, Até os 18 anos, a pessoa não é responsável ou não é responsabilizada por nenhum ato da vida civil, não diretamente. Até os 16 anos, a gente tem, na nossa legislação, que a criança, e então pré-adolescente, ele é totalmente, absolutamente incapaz, não responde por ato nenhum. A partir dos 16, a gente tem a previsão do relativamente incapaz. Ele não é totalmente incapaz, mas ele já pode tomar alguns atos na vida civil dele, como, por exemplo, votar. A partir dos 18 é que ele se torna plenamente responsável pelos seus atos. Por isso, essa questão de abrir uma caderneta de poupança para a criança, ficar investindo ali, é algo que não é absoluto. Os pais, eles podem movimentar, eles podem retirar, podem, enfim, fazer o que eles bem entenderem ali com aquele dinheiro. Bom, e aí relembrando o caso da atriz, da Larissa Manoela, que dá nome aí a esse projeto de lei, doutora, ela revelou depois publicamente que teve uma briga, uma discussão aí com os pais, que ela não administrava o próprio patrimônio, que aí no caso foi adquirido desde a infância, um patrimônio estimado em 18 milhões de reais, e ela teria, na verdade, desistido, digamos assim, desse patrimônio, deixou ali para os pais porque ela não conseguia administrar esse dinheiro. Então, essa lei, inspirada nesse caso, doutora, ela prevê esses casos também, que a gente fala de crianças que já trabalham, muito comum a gente ver crianças aí que são encaminhadas para agências, de modelo, enfim, já fazem publicidade, comerciais. Hoje também a gente tem redes sociais, então tem aqueles perfis que são administrados muitas vezes pelos pais e a criança já é ali um mini vlogueiro, Nesses casos, essa lei, ela protege esse tipo de patrimônio que é adquirido ainda na infância, da pessoa? Exato. Hoje, atualmente, a gente tem já um procedimento legal para que essas crianças venham a trabalhar. Então, a gente tem aí entre 14 e 16 anos, a gente tem a questão do jovem aprendiz, E quando são atividades artísticas, a gente precisa, por exemplo, da liberação judicial. A gente precisa de uma autorização judicial para que essa criança trabalhe. Muitas vezes o Ministério Público, ele quer a prestação de contas, porque o Ministério Público,
ele fica como um fiscal ali dos interesses da criança. Então, a gente tem várias questões hoje que já protegem essa criança. O caso da Larissa Manoela, por exemplo, hoje a gente tem a prestação de contas e essa lei quer incluir a previsão de uma prestação de contas até 2 anos após a maioridade. Mas, hoje, nós poderíamos já pedir essa prestação de contas em caso de suspeita de irregularidade na administração do patrimônio. Então, é muito comum essas crianças, né, terem vlog e tudo mais. Mas quando isso se torna algo profissional, então vai aparecer a imagem dessa criança e com a imagem vai ter um lucro em cima disso, ou a criança vai fazer um comercial, ou vai participar de uma simples peça teatral, precisa ter já a autorização do juiz. Agora, o que essa lei quer fazer é coibir, inibir, então, né, que esses pais cometam algum tipo de fraude, desvio de valores, porque realmente a gente tem que entender que uma parte desse dinheiro, com certeza, deve ser para manutenção da carreira artística dessa pessoa, dessa criança. Mas também tem que ter alguma coisa já disponível para que, quando tiver 18 anos, possa administrar sozinho esse bem, possa ter algo, na verdade, palpável para ser administrado. Doutora, e na hora de se assinar um contrato, já que a pessoa ainda não é, como me fugiu o nome aqui, absolutamente capaz, né? Antes de 18 anos, claro que agora a lei vem para fazer essa discussão, mas na hora de assinar um contrato não se faz também uma maneira de discriminar qual parte vai para a criança, qual parte os pais vão administrar. Isso não existe, não tem nada na lei que regulamente? Então, os pais, enquanto responsáveis legais por aquela criança, eles não ficam obrigados a destinar parte em um contrato, tá? Então, assim, o contrato, ele é regido por vários princípios, entre eles a liberalidade. Então, as pessoas colocam o que quiserem ali no contrato, desde que não seja ilícito, né, contrário à lei, bons costumes e tudo mais. Então, não necessariamente há obrigatoriedade, pode haver uma previsibilidade de incluir uma parte do faturamento destinado a ser, sei lá, depositado numa poupança X, mas aí a gente volta para o começo, que os responsáveis legais são os pais, então eles ficam responsáveis também por gerir esse patrimônio, não posso colocar essa conta para a criança. Doutora, a ideia desse projeto de lei é evitar a conduta abusiva dos pais nesse sentido, né, de administração desses recursos da criança. Mas o que configura, né, de fato, essa conduta abusiva de acordo com esse projeto? Bom, a conduta abusiva é incorporar no seu patrimônio algo que seria do outro. Então, assim, manter a criança, né, a manutenção de contratos, de visual, de aparência, de roupas, enfim, isso tudo faz parte, tá, do objeto do contrato, ou então do objeto do negócio, que seria manter essa criança hoje dentro desse mercado de trabalho. Agora, a manutenção da casa, da comida e tudo mais, isso não teria, em regra, que ser mantido por uma criança. Mas é em regra, porque a gente sabe que muitas crianças mudam as vidas de famílias, e foi isso que aconteceu com a Larissa Manoela. Os pais param de trabalhar, se dedicam apenas e tão somente à carreira artística da filha, e essa irregularidade vem quando ela, ainda que maior de idade, não tem acesso ao seu dinheiro, então os pais começam a reter o dinheiro dessa menina, ficam dando uma mesada, como se fosse uma forma de manter ainda ela ali sob o controle dos pais, quando ela já tinha atingido a maioridade, era responsável por seus atos, qualquer coisa que ela viesse a fazer com o seu nome, ela responderia, e não os pais no lugar dela. Então eu acredito que o abuso aí configura justamente nisso, na retenção de um patrimônio que não é seu, que não deveria ser seu. E por isso que a lei vem com esse pedido, né, de transparência ou prestação de contas ou esclarecimentos, para que seja também um objeto processual e de segurança para essa criança no futuro. Agora chega uma pergunta bastante interessante aqui da nossa ouvinte, a Ângela, quando tem esse caso, né, que a criança ou adolescente, ela tem esse patrimônio,
mas ela recebe pensão porque os pais são separados. Isso tá no texto da lei também, porque aí tem mais gente, entre aspas, brigando pelo dinheiro. Ou até doutor. heranças, de repente, se enquadram também nesse caso, né, Guarizo? Exato. Então vamos lá, a gente tem institutos totalmente separados aqui, né, que um é o que advém do trabalho daquela criança, da exposição, da marca que remunera, algo nesse sentido. Que tem que ser totalmente separado do valor pago a título de alimentos. Os alimentos, eles não são para serem poupados em uma poupança em regra. Eles são para se esgotarem no mês, porque os alimentos são arbitrados conforme as necessidades comprovadas mensalmente da criança ou, eventualmente, anual, que a gente dilui por 12 meses. Tá? Então, em regra, não tem nenhum tipo de mistura em... Os contato? Acho que nós perdemos o contato, né? Nós conversávamos com a doutora Vanessa Paiva, ela que é advogada especialista em direitos de família e sucessões, explicando, né, como é que funciona essa lei nova aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça. Vai passar pelo Senado ainda a discussão. A gente retomou aqui o contato. Oi, doutora Vanessa, nos ouve? Oi, ouço sim. Oi, doutora, pode prosseguir. Eu estava falando, então, que os alimentos não se confundem com a remuneração da criança, pelo trabalho da criança. Os alimentos, eles se esgotam no mês, eles atendem às necessidades mensais da criança, eventualmente anual, mas ele tem que se esgotar, ele não tem essa finalidade de poupar, tá? Porque os alimentos, eles não são para uma poupança, para o futuro, isso daí a gente pode resguardar por meio de uma herança, por meio de uma doação, com uma cláusula de condição, aí a gente tem vários outros meios. Então, esse dinheiro da criança do trabalho, ele especificamente não se confunde com o valor dos alimentos pagos. Bom, quero agradecer aqui a participação da Vanessa Paiva, advogada especialista em direitos de família e sucessões, falando conosco sobre a lei Larissa Manoela. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação, um bom trabalho e boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Agora 3h26.